Olá, amadas e amados deste canal. Vocês devem estar se perguntando quem que é essa? Faz tempo que eu não apareço aqui, né? Tem um tempo, mas tudo tem seu tempo, eu acredito, né? Na verdade, a gente demora um pouco mais por causa das nossas dificuldades em relação a certas situações, mas eis-me aqui agora, né? Confesso para vocês que eu tava sentindo falta de gravar vídeo. Já tem um tempo que o Anderson fala pra mim, grava vídeo, deixa Deus te usar e tudo mais. E eu confesso pra vocês que eu tentei até criar outros tipos de conteúdo. Eu fiz um curso, né, pra quem não sabe, vou falar rapidinho aqui pra não ficar muito longo, porque quem me conhece sabe que eu gosto de falar e muito. Então eu fiz um curso de maquiagem profissionalizante pra mim tá passando aqui no canal pra vocês, mulheres, né? E, gente, eu confesso pra vocês que eu tentei. Mas toda vez que eu penso no canal, toda vez que eu penso no canal Amadas, vem a palavra do Senhor pra mim. E hoje eu quero estar passando algo pra vocês que é relacionado ao casamento. Gente, eu tenho um carinho muito grande por esse tema, relacionamento, casamento. Por quê? Porque, apesar de eu ter só 17 anos de casada, porque eu tenho certeza que tem pessoas assistindo que já tá nos seus 20, 25, 30, né? Você que tá aí nessa margem aí, 40, 50, se tiver, deixem dicas, por favor, porque eu quero chegar a isso aí também, né? Se Jesus não voltar antes. Mas, assim, é um carinho muito grande que eu tenho por essa área, porque eu já passei por muita coisa nessa área. Eu e o Anderson, né? E assim, eu gosto muito de usar para quem tá casando agora, ou alguém que esteja com dificuldade e tal. Que às vezes a pessoa não tem Jesus, mas às vezes a pessoa precisa mesmo de um conselho. Não tem problema que eu tenha menos anos de casado do que ela, que às vezes eu aconselho até minha mãe, né? E ela me aconselha muito também. Mas assim, eu tenho um carinho muito grande por essa área, porque eu já passei por muita coisa e eu colho hoje o resultado de tudo que eu plantei para que hoje eu tivesse um casamento bom. Não significa que a gente não passa por dificuldades, a gente passa, mas eu confesso de que melhorou muito do que era, né? A gente amadurece, a gente cresce e o Senhor nos ensina muita coisa. Então hoje eu quero. Deixa eu abreviar, porque eu quero falar muita coisa, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Eu quero falar hoje sobre crise no casamento. Eu tô com a minha colinha aqui embaixo, minhas anotações, então vocês vão ver olhando para baixo, mas é por causa disso. Crise no casamento. Seu casamento tá em crise? Por que que você está passando por crise no casamento? Gente, a palavra de Deus diz assim que a gente vai ter aflições, certo? Mas que é pra gente ter bom ânimo, porque Ele está conosco, né? Nós não estamos sozinhos. Nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por aflições, mas o Senhor, Ele não nos abandona. E tudo que a gente vai plantar, nós vamos colher. Então vamos plantar coisas boas, para que a gente possa colher. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás, porque eu já falo alto e aí fica difícil. Então, eu quero falar sobre a questão da crise no casamento. Quando o teu casamento está em crise, a crise geralmente ela não começa do nada, né? Ai, acordou hoje, pronto, tá em crise. Não. São coisas que foram plantadas lá atrás e que hoje provavelmente você está colhendo o resultado. E só que assim, tudo bem, né? Às vezes você não concordar, né? São duas pessoas que foram criadas, que têm um temperamento completamente diferente. A mulher é completamente emocional e o homem é completamente razão. São duas pessoas morando juntas, convivendo juntas, né? Que são temperamentos, pensamentos, ideias diferentes. Então, tudo bem não concordar, né? Não tô falando que vai ter nunca vai ter uma discussãozinha, um desentendimento. Vai ter. Só que o que acontece? Muitas vezes o casamento ele tá numa crise tão profunda que já não tem mais diálogo.
agora é só briga, né? É um olhar para começar a briga. Então, assim, é uma crise que já tá, assim, num estágio grande, né? E eu posso dizer com toda a certeza absoluta que quando o casamento ele chega nessa parte, né, de uma crise muito profunda, de algo muito difícil, de só briga, discussão, né? Às vezes não aguenta nem mais olhar um para a cara do outro. Eu tenho certeza absoluta que Jesus não tá mais nisso, né? Em algum momento, Jesus foi tirado desse casamento. Jesus, ele não fala assim, ó, eu estou me retirando, eu estou saindo daqui, tchau, para vocês se virem. Somos nós que saímos de perto dele. Somos nós que tiramos ele do centro. Somos nós que tiramos ele do nosso casamento. E aí, quando nós tiramos Jesus, a situação aperta. E assim, ter a restauração sem Jesus é praticamente impossível. E o que a gente mais vê hoje é divórcio acontecendo. Pessoas que casam em menos de um ano estão se divorciando. E é muito importante que as pessoas entendam que Jesus precisa estar no casamento. Jesus, ele precisa ser o centro da vida de vocês dois, do casal, né? Beleza acaba, corpo acaba, né? Mas Jesus, ele deixa aquilo que é o mais importante, que é o amor, que é a atitude, né? Eu escolho agir em favor do outro, eu escolho amar o outro, né? Não é aquele sentimento de quando se conhece que é mais visual do que qualquer outra coisa, né? Enfim, mas assim, eu quero ler esse versículo aqui com vocês, que está em Efésios 4, capítulo 4, versículo 26 e 27. Diz assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira, antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. Gente, não deem lugar ao diabo. Quando você dá o lugar pro diabo, você tá praticamente tirando Jesus. Tchau. Vem o diabo, né? E aí, quando a gente tá irado, quando a gente tá com raiva, a gente precisa apaziguar. A gente precisa se acalmar. Porque na hora da raiva, a gente só faz besteira. A gente só magoa o outro. Ai, mas eu estou falando a verdade. É isso mesmo, a verdade é essa. Gente, a verdade, ela se torna algo tão terrível quando ela é falada da maneira errada, né? Ninguém gosta que seja falado do erro do outro de uma maneira estúpida, de uma maneira rasgada, de uma maneira humilhante. Quanto é que Jesus, ele nos corrige, né? Jesus, ele vive me corrigindo, mas ele corrige com amor, né? Dá até aquele sentimento um pouco assim, ai, nossa, como eu sou amada por Deus, assim. E aquele sentimento um pouco de vergonha, mas aquele sentimento, nossa, Deus me ama, sabe? Não é uma coisa assim exposta, não é uma coisa que me machuca, é uma coisa que me leva ao arrependimento e ao conserto. E muitas vezes na hora da ira a gente quer consertar o outro de uma maneira com raiva, humilhante, de uma maneira que acaba com o outro, né? E isso não traz nada, não serve pra nada, né? Então a gente precisa aprender a se consertar antes do sol se pôr, ou seja, não deixar chegar o outro dia, para que piore as coisas, né? Mas também deixar a ira, respirar fundo, se acalmar e se consertar. E hoje o que a gente mais vê são as pessoas com um orgulho tão profundo, um orgulho tão grande, se achando tanto, e nenhum quer dar o braço a torcer. Ninguém quer pedir perdão, ninguém quer se consertar, né? Aí você pode dizer assim, ai, Michele, mas o meu marido, você... Nossa, ele não gosta de conversar, ele não gosta de ter um diálogo. Mas presta atenção de como que é o diálogo de vocês, né? Quando você fala assim, vamos conversar, já vem aquele medo nele?
Porque quando vai haver a conversa, já vira discussão, né? E vice-versa, né? Porque nem sempre é a mulher, às vezes pode ser o homem também, né? Mas nós precisamos tomar cuidado, sabe? Porque a palavra de Deus diz assim, ó, em Mateus 6,14, capítulo 6, versículo 14. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Ou seja, se você não perdoa o teu cônjuge, teu esposo, tua esposa, Deus não perdoa vocês. Então, quando você vai diante de Deus orar, o teu pecado, a situação que você está, Deus não perdoa, porque você não perdoa. E isso é muito grave, né? Porque como que a nossa oração vai chegar até o Senhor? Como é que o Senhor ele vai nos ouvir se habita o orgulho dentro de nós, a falta de perdão, né? Como que ele vai receber nossas ofertas? Como que ele vai receber aquilo que nós temos a oferecer para ele se nós não perdoamos, né? Então é muito sério isso. E para encerrar, para esse vídeo não ficar muito longo, esse aqui é o versículo que vai fechar tudo. Colossenses, capítulo 3, versículo 14 e 15. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Gente, se a gente está em comunhão com o nosso Deus, se nós estamos em vigilância, é muito difícil o diabo conseguir entrar dentro do nosso casamento. Se nós estamos em paz com o nosso Deus, se nós estamos orando, sabe, tendo sabedoria como esposa, e os maridos estão amando as suas esposas como Cristo amou a igreja, tem tudo para dar certo. A crise pode vir a crise financeira, pode vir, sabe, alguma questão familiar, pode vir uma enfermidade, mas sabe, quando a gente está em paz com Cristo, quando o nosso coração está revestido do amor dele, nós podemos passar por qualquer situação, mas a gente vai passar unido, sabe? Eu e o Anderson, a gente já passou por muitas coisas, sabe? Coisas assim que a gente vê casais que desistiram, assim, sabe? E uma das coisas que mais mexe num relacionamento, assim, num casamento, muitas vezes é a parte financeira. E a gente passou por muitas coisas, sabe? Mas a nossa união de um levantar o outro, dar força pro outro, buscar ao Senhor, fez com que a gente permanecesse junto. Então, assim, não dê lado pro diabo. Amém? Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Curtam esse vídeo, compartilha, ajuda quem tá precisando aí ouvir a palavra do Senhor em relação ao casamento. E eu quero estar trazendo mais temas relacionados a isso, porque é algo que eu gosto muito. Mas não só isso, né? Aquilo que Deus quiser fazer através da minha vida, eis-me aqui, né? Eu disse para ele. Então, é isso. Fica com Deus, Deus abençoe.